Seja muito bem-vindo à nossa penúltima aula de circuitos elétricos. Agora vamos falar dos receptores. Qualquer dúvida, e-mail institucional ou nosso WhatsApp. Objetivos da aula de hoje: definir receptor e ver as aplicações dos receptores juntos com geradores e resistores em circuitos elétricos. Gente, nessa figura eu estou mostrando um gerador, que foi assunto da nossa última aula, resistor, que é a base dos circuitos elétricos, e agora o nosso querido receptor. E o que é um receptor, Carlos? É um dispositivo que, ao ser atravessado por corrente elétrica, converte a energia elétrica recebida em outra forma de energia, que não seja exclusivamente térmica. Eu quero deixar claro que o motor elétrico é um receptor, porque ele pega a energia elétrica do gerador e transforma em dois tipos de energia em geral: a mecânica para mover e também tem a energia do aquecimento, a energia térmica, que é o efeito Joule. Observe que a lâmpada, ao receber a energia do gerador, ela pega toda a energia elétrica e transforma em energia térmica. É por isso que a lâmpada não é um receptor. Sim, ela é um resistor, porque converte toda a energia elétrica exclusivamente em térmica e só depois converte em luz. Carlos, o receptor tem outro exemplo. A bateria de automóvel sendo carregada é um receptor. Carlos, mas a bateria não é um gerador, não? Não, mas quando ela está sendo carregada, ela está funcionando como um receptor. Entendi, Carlos. Bateria de celular sendo carregada também está convertindo a energia elétrica em química e térmica, né? Porque a energia química é justamente dos equipamentos aqui dentro, das substâncias que compõem o carregador. Outros exemplos: liquidificador, ventilador, batedeira. Todos esses equipamentos elétricos precisam de energia elétrica para que possam desenvolver energia mecânica. O aquecimento é inevitável, vem junto, né? O efeito Joule. Agora vamos falar da força contra a eletromotriz. A gente tinha definido a força eletromotriz do gerador como aquilo que eleva o potencial das cargas elétricas. A força contra a eletromotriz é o contrário. Ela vai corresponder à diferença de potencial relativa à parte útil, ou seja, a força contra a eletromotriz é a parte que efetivamente ocorre a transformação de energia elétrica em, por exemplo, energia mecânica, no caso aí do ventilador. Então, para o receptor, preste atenção, ele recebe de um gerador entre os terminais A e B uma tensão U, e dessa tensão que ele recebe, ele utiliza parte dela para converter a energia elétrica em outra forma de energia. E o aquecimento vem junto, porque não tem como evitar as colisões contra as moléculas. Então, no receptor, no gerador era menos, a corrente entra pelo menos. No receptor, a corrente vai entrar pelo mais, porque o elemento recebe energia elétrica, aí você usa mais. Então, a DDP nos terminais do receptor é a sua força contra a eletromotriz, mais a sua resistência interna vezes a corrente que o percorre. Um resuminho aqui para você. Ó. DDP nos terminais do receptor, força contra a eletromotriz, ela é dada em volts, que é uma tensão, né? R', a resistência interna do receptor, e é a corrente elétrica que percorre o receptor. O gráfico da equação do receptor, dos gráficos do potencial elétrico, vamos lá. Ela recebe a energia num potencial bem alto, pega essa energia e transforma em outra forma de energia, e quando vai sair, ainda tem a perda na sua resistência interna. Ô Carlos, o gráfico do receptor, se no gerador a corrente entra pelo menos, a corrente entra pelo menos, a fórmula é menos e o gráfico é descendo, no receptor a fórmula é mais, a corrente entra pelo mais e o gráfico é subindo. Que legal! Então esse é o gráfico do receptor, saindo do E', onde corta o U, e subindo com uma certa inclinação. Da matemática, nós já sabemos que a resistência interna é a tangente do ângulo formado com a horizontal, ok? Carro, potência fornecida, potência útil e potência dissipada no receptor. Vamos lá. Seja o receptor que você está vendo aí na figura, que vai apresentar uma diferença de potencial U entre seus terminais. A equação do receptor me diz que U é igual a E',
U é igual a E' mais R' vezes I. Galera, se eu multiplicar por I, eu transformo tudo em potência, né? U vezes I é igual a E' vezes I mais R' vezes I ao quadrado. E quem é U vezes I? É a potência recebida pelo receptor. PU é a potência que realmente ele vai utilizar, transformando a energia elétrica em uma energia útil. E R' vezes I ao quadrado, gente, é a potência dissipada. Então, PR é a potência que ele recebe, PU é aquilo que ele realmente faz de útil e PD é a potência perdida. Como é que eu calculo o rendimento do receptor, Carlos? É só pegar aquilo que ele realmente usa, potência útil, e dividir pelo que ele recebeu. A potência útil é E' vezes I, né? É o que ele está recebendo. E a recebida é U vezes I. Cortando I com I, está aí o rendimento do receptor. Ele é o contrário do gerador. O rendimento do receptor é a força contra a eletromotriz pela tensão que ele recebeu. Perfeito, Carlos. Muito bem. Vamos a um exemplo maravilhoso. Exemplo 1. Como fizemos com o gerador, vamos fazer também com o receptor. Se aparecer gráfico, gente, você vai tirar de letra, né? Uma bateria de carro possui força eletromotriz de 12 volts e está descarregada. Quando está carregando, essa bateria de carro agora vai funcionar como receptor, porque ela está recebendo energia, né? A DDP nos seus terminais é 18 e a intensidade de corrente que a percorre é 2 amperes. Então a figura me mostra o quê? Ó, gente, eu mudei aqui para 3 amperes para corresponder ao gráfico, certo? Então a bateria de carro tem força tem força eletromotriz de 12 volts, que é uma bateria de carro, né? Funciona como uma força contra a eletromotriz. E quando ela recebe uma tensão de 18 volts, a corrente que a percorre é 3. Ele quer a resistência interna na letra A, ele quer as potências recebida, útil e dissipada na B, e na C ele quer o rendimento do receptor. Como é que a gente acha a resistência interna, gente? Qual é a equação do receptor? U é igual a E' mais R' vezes I. Quando U é 18, a corrente é 3. E a força contra a eletromotriz, você já sabe, é essa aqui. É 12, né? Então, 18 é igual a 12 mais R' vezes 3. 18 menos 12 é igual a R' vezes 3. 6 é igual a R' vezes 3. Passo 3 dividindo, a resistência interna do receptor, 2 ohms. Poderia encontrar dividindo o cateto oposto pelo adjacente, né? 6 por 3, ok? Letra B, as potências recebida, útil e dissipada. Da equação do receptor, a gente já viu que quando multiplico por I, você tem U vezes I é igual a E' vezes I mais R' vezes I ao quadrado. Então, a gente já mostrou isso, que U vezes I é a potência recebida. E' vezes I é a potência útil. E R' vezes I ao quadrado é a potência dissipada. Então, a potência recebida é U vezes I. Então, bora. U é 18 e a corrente é 3. Então, recebeu 54 watts. Qual seria a potência útil? E' vezes I. Quem é o E'? 12. 12 vezes 3 dá 36 watts. E qual é a potência perdida, potência dissipada? R' vezes I ao quadrado. R' eu já achei, é 2. Vezes 3 ao quadrado, que é a corrente. 9 vezes 2 dá 18 watts. Observe, ela recebeu 54, utilizou de útil 36 e perdeu 18 watts no seu aquecimento. E agora eu consigo calcular o rendimento. Como é que se calcula o rendimento, Carlos? É dividir a potência útil pela potência recebida. A potência útil foi 36, a potência recebida foi 54. A divisão 36 por 54 dá aproximadamente 0,67. Quando eu multiplico por 100%, dá 67%. Eu poderia encontrar o rendimento também dividindo E' por U 12 por 18, daria o mesmo resultado. Não é? 12 por 18, que daria exatamente 0,67 também. Carlos, lei de Pauli, quando agora eu tenho, além de geradores e resistores, eu tenho no circuito também receptores. O gerador entrega, receptores e resistores recebem.
Ah, Carlos, muito interessante essa observação. Então, considera um gerador que eu estou botando de verde, de força eletromotriz E e resistência interna R, alimentando um circuito que tem uma resistência equivalente R, estou botando de vermelho, e um receptor de força contra eletromotriz E' e resistência interna R'. Estou botando receptor de azul. Lógico que para eu definir quem é o gerador, é só observar quem tem o maior valor da força eletromotriz. Porque você percebeu que o nome força eletromotriz e força contra eletromotriz depende de quem está dando e quem está recebendo. A bateria do carro, quando recebe, é a força contra eletromotriz. E quando dá, é força eletromotriz. Em circuitos, o que define é a entrada da corrente. Se a corrente entra pelo menos, é uma força eletromotriz. Se a corrente entra pelo mais, é uma força contra-eletromotriz. Então, neste caso, para que o gerador de verde consiga dar energia para o receptor, ele tem que ter uma força eletromotriz maior do que a contra-eletromotriz do receptor. Beleza? Então, vamos começar. O gerador vai dar o resistor, que é o de vermelho, e o receptor vai receber. Então, o que o gerador dá de verde é igual ao que o resistor recebe de vermelho, mais o que o receptor recebe de azul. Tensões eu estou falando. Tensão do gerador AB é igual a tensão no resistor BC mais a tensão no resistor CA. Olha para a figura, gente. Entre A e B eu tenho um gerador. Entre B de bola e C de casa eu tenho um resistor. Entre C de casa e A de amor eu tenho um receptor. Então, bora. Tensão no gerador, lembra da fórmula? Força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Tensão no resistor, RI. Resistor é só RI. E no receptor é mais, né? É linha, sua força contra a eletromotriz, mais sua resistência interna vezes a corrente. Vamos ajeitar isso aí, né? Vamos passar a linha para o primeiro membro e Rzinho vezes Y segundo membro. Então, o primeiro membro fica epsilon menos epsilon', gerador menos receptor, e do lado de cá, a soma de R vezes I do resistor, Rzinho vezes I do gerador e R' vezes I do receptor. Vamos colocar o I em evidência do segundo membro. R vezes I dividido por I dá R. Rzinho vezes I dividido por I dá Rzinho. R' vezes I dividido por I dá R'. Isolando I, o que é que acontece? Lei de Pauli quando eu tenho geradores, receptores e resistores. Observe que tudo tem que estar em série, né, gente? E a resistência tem que ser equivalente do resistor. Então, a corrente elétrica em um circuito envolvendo gerador, receptor e resistor, tem que estar tudo em série, é sempre encontrado por essa fórmula. Pega-se a força eletromotriz do gerador, que é o verde, desconta a força eletromotriz do receptor, que é o azul, e divide por todas as resistências em série somadas. Muito bem, cara, entendi. Aí olhe os detalhezinhos perigosos que você tem que estar muito ligado nas questões. Pode acontecer de existir mais de um gerador ou mais de um receptor ao longo do circuito fechado. Se isso ocorrer, podemos generalizar a lei de Pauli colocando o símbolo de somatório, que significa o quê? Tô somando tudo, Carlão. Só isso, é o sigma, né? Dos geradores e receptores e de suas resistências internas. Carlos, ainda não entendi. Se você tem mais de um gerador e de um receptor, você tem que somar as forças eletromotrizes dele ou as contras eletromotrizes do receptor. Percebeu? De um modo geral, nós definimos o sentido da corrente entrando pelo polo negativo da maior força eletromotriz. Gente, está fazendo uma questão? Procure quem tem a maior força eletromotriz, ou seja, o maior valor entre o tracinho menor e o maior. E bota a corrente entrando no menos dele. De novo, pega-se a maior força eletromotriz, bota a corrente entrando no menos dele, que é um gerador, lembra? E siga o sentido da corrente. Se ela entrar por outro polo negativo, eu tenho outro gerador. E se entrar pelo polo positivo, um receptor. Então vamos olhar na figurinha. Vamos dizer que epsilon 1 é a maior que tem aqui. Entrou pelo menos, é um gerador. Entrou pelo mais, isso aqui vai ser um receptor. Entrou pelo menos aqui, é um gerador. Se entrar pelo menos, é gerador. Se entrar pelo mais, é receptor. O pontapé inicial é procurar o maior e botar a corrente pelo menos. Cara, mostra através do exemplo. Eu vou mostrar. Olha a figura. Epsilon 1
18. Isso aqui, ó, 18. Epsilon 2, 12. Epsilon linha, 6. Epsilon linha é 6 e Epsilon 2 é 12. As resistências estão todas aqui, ó. Vamos lá. Qual desses três é o maior? 18. Bota pelo menos dele. Entra no menos dele. Entrou no menos dele. Entrou no mais do E'. E entrou no menos do E2. Então, quem são os geradores? E1, que entrou pelo menos, que é o maior, já botei entrando pelo menos dele. E2 entrou pelo menos, então E1 e E2 são dois geradores. E E' é o receptor, né? Porque entrou pelo mais. Joga na fórmula de Pauli. Olha como é legal. E1 é 18, a corrente entra pelo polo negativo dele, tá certo? Então vamos calcular a corrente. Somatório dos geradores menos somatório dos receptores, dividido pela resistência externa R, somatório das resistências internas dos geradores, mais somatório das resistências internas dos receptores. Então, bora. Somatório dos geradores é 1 e é 2. Somatório dos receptores só é linha, dividido pela resistência externa R, mais somatório das resistências internas dos dois geradores, R1 e R2, mais a resistência interna do receptor R'. Substitui os valores. 18 mais 12, menos 6, dividido por 4, mais R1 é 3, R2 é 2, mais 1. Fez a conta, 18 mais 12 é 20, 18 mais 12 é 30, menos 6 é 24. E aqui embaixo dá 10. A corrente, então, vale 2,4 amperes. E essa corrente, como entrou pelo polo negativo de E1, ela vai ter o sentido horário. Gostei, cara. Muito interessante. E então, agora vamos calcular as tensões em cada um dos elementos. Nos geradores, eu sei que a tensão é a sua força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Olhando para o primeiro gerador, que é esse aqui de amarelo, então eu vou fazer 18 menos R1 dele é 3 e a corrente que eu achei é 2,4. Então o gerador entregou 10,8. Vamos pegar agora o outro gerador, que é esse aqui, ó. Fórmulazinha, força eletromotriz dele menos a resistência interna vezes a corrente. 12 menos a resistência interna é 2 e a corrente é 2,4. Deu 7,2. Então os geradores somados dá 18, né? Concorda? 10,8 com 7,2. Vamos pegar agora o receptor. O receptor é o azul, é o E' mais a resistência interna dele vezes a corrente. E' dele é 6, tá aqui, mais 1, que é a resistência dele, vezes a corrente. Deu 8,4. E o resistor, que está aqui, ó, é a resistência dele, que é 4, vezes a corrente, 2,4. Agora preste atenção. Os geradores entregam, os receptores e resistores recebem. Você concorda que se eu somar 10,8 com 7,2, que é o que se dá, que é o gerador, tem que ser igual a quem está recebendo, receptor e resistor? Então, se você somar 10,8 com 7,2, dá 18. Tem que ser igual a quem está recebendo. 8,4 com 9,6 é 18. Se não der, você errou. Gente, isso é conservação de energia. Os circuitos elétricos, a lei de Pauli é conservação de energia. Os geradores dão, os receptores e resistores recebem. Gostei, Carlos. Espetacular. Muito legal. Mais um exemplo. A gente vai seguir. É o mesmo exemplo anterior. Se você até quiser parar o vídeo, gente, e tentar fazer esse aí, eu acho que fica legal, né? Você não quer dar uma pausa no vídeo e tentar fazer, não? Então, bora! O que é que diz o exemplo 3? No circuito mostrado, determine o sentido e o valor da corrente que percorre o circuito. Vamos procurar qual dos três aí é maior? É 9, é 12 ou é 6? 12! Ei! Então, o que é que eu faço? O que é que eu faço, gente? Boto a corrente para entrar no negativo do maior. Quando você tem fontes de força eletromotriz, procura a maior e bote a corrente entrando pelo menos. Vamos acompanhar a corrente. Corrente veio aqui, passou pelo resistor, encontrou 9. Epa, entrou pelo mais. Então 9 está sendo um receptor que entrou pelo mais. A corrente desceu, né?
Desceu e entrou por outro mais. 6 é outro receptor. Então eu tenho um gerador de 12 e dois receptores, um de 9 e um de 6. E aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? Usar Poili. Gerador, 12, entrou pelo menos. Receptor, 9 mais 6, 15. Embaixo, resistência externa, 4. Soma das resistências internas do gerador. O gerador é só um, viu? Só um. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, então o gerador é só um e as duas resistências internas dos receptores é uma de 3 e uma de 2. Então eu fiz a conta aqui em cima, deu 12, menos, hoje corrente negativa, menos 3 sobre 10, menos 0,3. Hoje como é que pode corrente negativa? Qual é a conclusão? Leia ali na observação. O resultado negativo significa que o sentido da corrente foi o contrário do que você escolheu, justificado pelo fato de que as duas fontes menores, 9 e 6, vencem 12. A união faz a força, já ouviu falar? Muito bem, então deixa eu lhe dar um macete. Sempre faça do jeito que eu fiz. Procura o maior, bota a corrente entrando pelo menos. Se a corrente der um resultado negativo, inverte o sentido da corrente. Quem era receptor é gerador e quem era gerador é receptor. Então, nesse caso, o 12 aqui é um receptor e 9 e 6 são dois geradores em série. Sempre faça desse jeito, tá certo? Então, quando você inverte o sentido da corrente, ó, considerando que agora a corrente não entra mais pelo negativo do 12 pelo positivo, eu tenho 9 e 6 sendo geradores, está aqui, o 12 sendo receptor, e aqui embaixo as resistências somadas, aí deu 0,3. Essa é exatamente o sentido correto da corrente, que é o sentido horário. Oh, Carla, entendi. Muito massa. E se a gente faz aquele mesmo lance dos geradores, receptor e resistor? Vamos lá? Geradores são dois, o de 9 e o de 6. Então, bora. Gerador 1, 9, menos a resistência interna dele, 3 vezes a corrente, 0,3, deu 6, 8,1. O outro gerador, que é o de 6, 6, menos a resistência interna dele, vezes a corrente, 2 vezes 0,3, 5,4. Os dois geradores somados deu 8,1 mais 5,4. Receptor, que é o de 12, ó, mesmo tendo maior força eletromotriz, porque ele está sozinho, né? Seria o E' dele, mais a resistência interna vezes a corrente. Então, 12 mais 1 vezes 0,3 dá 12,3. E, finalmente, o resistor, R vezes I, 4 vezes 0,3, 1,2. Então, mais uma vez, comprovou o que já suspeitávamos. Ao somar os dois geradores, 8,1 com 5,4, deu 13,5. Tem que ser igual ao povo que está recebendo. Quem recebe? Receptor e resistor. 12,3 com 1,2 dá 13,5. Sempre tem que dar igual o que o gerador entrega e o que o receptor e resistor recebe. Muito legal, né, cara? Demais. Qualquer dúvida que você tenha, esse é o nosso WhatsApp. Vamos então agora aos exercícios? Vamos lá. Primeiro exercício vem lá da Universidade Federal do Pará. O que diz esse primeiro exercício, gente? Na figura 1 estão representados três objetos que utilizam eletricidade. Questão muito boa, tá? Antônia, para você aí, ó. Os gráficos da figura 2 mostram o comportamento desses objetos por meio de suas características. Tensão versus corrente. Então tá aí, chuveiro elétrico, ventilador e bateria. E aqui são os gráficos que você tem que relacionar com os elementos de cima, tá bom? Atenda às solicitações seguintes. Levando em conta o comportamento elétrico desses objetos, associe cada um deles com o gráfico correspondente que o caracteriza. E letra B, para uma corrente de 2 A, calcule o rendimento do objeto que se comporta como receptor. Então, vamos lá. Gente, vamos começar a relacionar. Letra A. Então, lá vou eu. Gráfico 1. Gráfico descendo. Corrente entra pelo menos, a fórmula é menos e o gráfico é descendo. É um gerador. E quem é o gerador dos três? A bateria. Gráfico 2. A corrente entra pelo mais, a fórmula é mais e o gráfico é subindo. Quem é o gráfico 2? O ventilador. E o gráfico 3, o gráfico sai do zero, só tem energia térmica aqui. Gráfico do resistor, a diferença para o receptor é que no receptor não sai de um valor zero e no resistor sai. Então o gráfico 3 é um resistor e o chuveiro elétrico transforma a energia elétrica em térmica.
Muito bom. E a letra B, ele quer que você calcule o rendimento do objeto que se comporta como receptor. Esse objeto é o ventilador. Então, o gráfico que você vai trabalhar para fazer é esse gráfico aí, né, gente? Então, para uma corrente de 2 amperes, qual é o rendimento do objeto que se comporta como receptor? Então, vamos com calma. Primeiramente, eu vou encontrar a resistência interna do ventilador. Pelo gráfico, eu consigo, ó, quando o U é 18, a corrente é 4. E a força contra a eletromotriz do ventilador é 10, né? Força contra a eletromotriz é 10. Quando a tensão é 18, a corrente é 4. Então, 18 é igual a 10 mais R' vezes 4. 18 menos 10 é igual a R' vezes 4. 18 menos 10 é 8. 8 é igual a R' vezes 4. Então, R', 8 dividido por 4, a resistência interna do ventilador é 2 ohms. Com essa resistência interna, eu vou montar a equação do receptor, né? U não é igual a E' mais R' vezes I? Então, bora. Quem é o E'? 10. Quem é R'? 2. Então, bora. 10 mais 2 vezes I. A equação do receptor é essa. Observe. Para eu ter a equação do receptor, eu preciso da força contra a eletromotriz, que é 10, e da resistência interna, que é 2. Então, a fórmula do receptor, se você quiser chamar assim, é 10 mais 2 vezes I. Vamos ver se é verdade? Quando o I é 4, U deu 18. Ó. Faça aí 4 aqui, 2 vezes 4, 8 mais 10, 18. Então, para I igual a 2, que é o que ele quer quando I for 2 o rendimento. Para I igual a 2, o U vai ser 10 mais 2 vezes 2, U vai ser 14. Mostra no gráfico 14, Carlos. Ó, tá aí. Como é que se calcula o rendimento do receptor? Lembra? É a sua força contra a eletromotriz, que é 10, dividido pela tensão para a corrente de 2 amperes, que você acabou de calcular, que é 14. 10 sobre 14, eu tenho aproximadamente 0,71, multiplicando por 100% para transformar em porcentagem, 71%. Que questão maravilhosa é essa, né? Muito boa. E o cachorrinho agradece a você. E o Enem traz uma questão de receptor. Diversos brinquedos são construídos de pilhas ligadas ao motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplados, em que Epsilon representa a força eletromotriz da pilha, que é o gerador, Epsilon' representa a força contra a eletromotriz do motor, que é o receptor, e R e R' são suas resistências internas. Um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor. Então, o motor aqui travou o eixo, né? O gerador, que é a pilha, vai alimentar o motor, né? Quando eu fecho a chave, a corrente elétrica circula aqui. O que ocorre com a força contra a eletromotriz e com a energia fornecida pela pilha, que ocasiona danos ao motor quando seu eixo de rotação é travado? Letra A. A força contra a eletromotriz se iguale à força eletromotriz e toda a energia fornecida pela pilha fica armazenada no circuito. Letra B. A força contra a eletromotriz sofre grande aumento e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser perdida na forma de calor. Letra C. A força contra a eletromotriz inverte a polaridade e toda a energia fornecida pela pilha é devolvida para ela na forma de energia potencial. Letra D. A força contra a eletromotriz se reduz a zero e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na resistência interna do motor. E letra E. A força contra a eletromotriz mantém-se constante e toda a energia fornecida pela pilha continua sendo transformada em energia mecânica. Vamos discutir, gente. O motor parado, ou seja, eixo travado, não consome energia para se movimentar. Então, sua força contra a eletromotriz é nula. Você não está transformando nada em energia útil, está perdendo tudo na forma de calor. Sua força contra a eletromotriz é zero. Com isso, a energia fornecida pela pilha, gerador, é totalmente dissipada pela resistência interna do motor. Então, letra correta, letra D. A força contra a eletromotriz se reduz a zero,
Porque a força contra a eletromotriz, lembre que não é a parte útil, né? E toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na resistência interna do motor. Na realidade, o motor passa a ser um resistor, que o E' deu zero, letra D. E eu fiquei pensando, né? Isso aí. Questão número 3, questão da UERJ, que eu adaptei para a nossa aula de hoje. Comercialmente, os resistores têm seus valores de resistência identificados a partir de um código de 3 cores, impressas sobre a forma de anéis do próprio corpo do resistor. As cores utilizadas nos anéis, A de amor, B de bola e C de casa, correspondem aos números identificados na seguinte tabela. Tá aí, o preto é 0 e vai até o branco, que é 9. A, B, C está aqui no corpo do resistor. Nessa convenção, atenção agora, A e B são respectivamente os algarismos da dezena e da unidade. Então, por exemplo, se fosse 23, o A era 2 e o B era 3. E C é a potência de 10 do valor da resistência em ohms. Então, se eu tivesse, por exemplo, 23 vezes 10 ao quadrado, o C seria 2. Em um dia de calor, o circo fica repleto de ventiladores ligados a tomadas de 110 volts. Sabes que quando suas pás são bloqueadas por um esforço mecânico externo, o ventilador é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Ei, foi travado o eixo do motor, a força contra a eletromotriz é zero, né? A resistência interna do motor desse ventilador e a sequência de cores, cuidado, CBA, de um resistor comercial equivalente é. Gente, detalhe importante, voltando à equação do receptor, U é a DDP, E' é a força contra a eletromotriz, R' a resistência interna e I é a corrente. Foi dito que o eixo do ventilador travou. Se travou, E' é zero. Nada é convertido em útil. Se E' é zero, ficamos que U é igual a E' mais R' vezes I. E' sendo zero, o que vai acontecer, gente? 110 é igual a 0 mais R' vezes 5. Observe que o R' vai ser 110 dividido por 5. Na hora que o E' é zero, gente, o ventilador funciona como resistor, né? Porque não tem força contra a eletromotriz. Dividindo 110 por 5, R' é 22 ohms. Vamos agora escrever 22 ohms em forma do jeito que está aqui. A e B são respectivamente os algarismos da dezena e da unidade, e C é a potência de 10 do valor da resistência. Então, 22 vai ser 22 vezes 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é 1. Então, o 2 vai ser A, o 2 vai ser B e o 0 vai ser o C. Então, vamos olhar. O A é 2, vermelho. O B é 2, vermelho também. Só é olhar aqui de lado, gente. E o 0 é preto. 0 é preto. Então, a sequência, cuidado, qual é a sequência que ele pediu? Ele pediu a sequência CBA. Então, vai ser 0, 22. Preto, vermelho e vermelho. Procura aí o valor 22, preto, vermelho e vermelho, letra E. Gostei da questão, viu, Carlos? Questão de número 4. O motor elétrico sobre tensão de 220 volts é alimentado por uma corrente de 10 amperes. A potência elétrica útil do motor é 2.000 watts. Assinala a alternativa que corresponde à força contra a eletromotriz em volts, a resistência interna do motor em ohms e o rendimento do motor, que é do receptor. E agora o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Sabemos que o rendimento do receptor é a potência útil pela recebida, que acaba dando E' sobre U. Só voltando, PR é a potência recebida, PU é a potência útil e PD é a potência dissipada. Grave esse slide aí. Então vamos lá. Quais foram os dados que foram fornecidos? Qual é a tensão nos terminais do motor? 220 volts. Qual é a corrente que está passando por ele? 10 amperes. E qual é a potência que efetivamente ele está utilizando? 2.000 watts. Então eu tenho a tensão nos terminais, tenho a corrente e tenho a potência útil. Olhando para expressões lá em cima, vamos calcular a força contra a eletromotriz. Vou começar
pela potência útil. A potência útil que envolve a força contra a eletromotriz é L' vezes I. Quem é a potência útil? 2.000. Quem é a corrente? 10. Então, achei L'. 2.000 dividido por 10. Então, L' dá 200 volts. Achei a força contra a eletromotriz. E agora, Carlos, com a força contra a eletromotriz, você tem condições de calcular a resistência interna? Sim. Equação do receptor. Então vamos, U igual a E' mais R' vezes I. Quem é o U? 220, que é a tensão nos terminais do receptor. Força contra a eletromotriz é 200, mais R' vezes 10. Passa 200 subtraindo, 220 menos 200 é igual a R' vezes 10. Isso dá 20 igual a R' vezes 10. Passa 10 dividindo, R' 20 sobre 10, achei a resistência interna do receptor, 2 ohms. E ele ainda pediu o rendimento. Como é que se calcula o rendimento, hein, Carlos? Dividindo E' por U, ou potência útil pela recebida. Como eu já tenho E' e U, fica mais fácil, né? Quem é o E'? 200. Quem é o U? 220. Ao dividir, isso dá aproximadamente 0,91 e isso me dá a alternativa B. A força contra a eletromotriz é 200, a resistência interna é 2 ohms e o rendimento é 0,91. Gostei, viu, cara? Questão número 5, lá da EFON. Um motor elétrico ligado a uma rede de tensão 127 volts perde 40% da potência que recebe. Se por essa rede passa uma corrente de 2 amperes, qual a resistência interna do motor? Então, bora de novo utilizando as fórmulas que a gente já mostrou. Então vamos lá. De posse que ele deu, potência recebida é U vezes I. Galera, qual é a tensão nos terminais do receptor? 127. Vezes a corrente que ele recebeu, 2. Então a potência recebida foi quanto? 254 watts. A questão disse que a potência dissipada foi 40% da potência recebida. Então a potência dissipada é 40 sobre 100 de 254. Então, a potência dissipada é 0,4 de 254, 101,6 watts. Beleza. Posso calcular, então, a resistência interna R? Posso. Porque com a potência dissipada, gente, a resistência interna é essa aqui, ó, R'. Então, lá vou eu. Potência dissipada é R' vezes I ao quadrado. Quem é a potência dissipada? 101,6. Igual a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. 101,6 é R' vezes 4. Passa 4 dividindo, Carlos. Então, R' 25,4 ohms. Esse é o valor da resistência interna. E é o que ele pediu, né? 25,4. Então, gente, eu tenho que ter muito cuidado, tá? Como usar as fórmulas. Quando ele disse que a DDP é 127 volts, é a potência recebida, né? A tensão recebida. Que aí eu calculei a potência recebida e depois a dissipada. E fiz para calcular a resistência interna. Gostei, viu, Carlos? Questão da SPSEX, pronto. Essa questão é excelente porque ela faz tipo uma revisão daqueles exemplos que a gente mostrou, né? O desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por resistores, um gerador e um receptor. Gente, quem vai ser o gerador? Procura o que tem maior força eletromotriz, 8. O gerador vai ser 8, né? Bota a corrente entrando pelo menos dele, não é isso? Muito bem. Ele quer saber qual é a potência dissipada no resistor de 4 ohms. Então, a primeira coisa é achar a corrente. Então, vamos lá. Redesenhei o circuito. O 8 volts, a corrente está entrando pelo negativo dele. E quando entra pelo negativo dele, lá no outro entrou pelo positivo. Ó, gente, o gerador é o maior. O outro só vai ser receptor se entrar pelo mais. Como entrou pelo mais, é receptor. Mas podia até ser outro gerador, viu? Se tivesse invertido aqui. Então, como... Sim, mas tem uma coisa interessante, né? Eu acho que ele falou aqui, ó. Ele falou que é um gerador ideal e um receptor ideal. Então não tem resistência interna, né? Elas são zero, mas não tem problema nenhum. A lei de Pauli continua válida. Gerador menos receptor dividido pela resistência externa, mais as duas internas, que serão zero. Então, bora. 8 menos 6 dividido. Aí a resistência é quanto? A resistência externa. As três em série. As três resistências externas estão em série, porque o circuito só tem um caminho. 3 mais 3 mais 4.
e as duas resistências internas é 0. Então ficou 2 dividido por 10. Qual é a corrente? Deu positivo, então o sentido está correto. A corrente é 0,2 ampere. Então essa é a corrente que percorre todo o circuito. Estou colocando ela aí. Aí ele pediu o quê? A potência dissipada aonde, gente? No resistor de 4 ohms. Então vamos procurar onde é que está o resistor de 4 ohms. Está aqui. E a corrente é 0,2. Então como é que eu calculo a potência? R vezes I ao quadrado. Chamei de R3, né? 4. Então fica 4 vezes 0,2 ao quadrado. Então fica 4 vezes, quanto é 0,2 ao quadrado? 0,04. Ao multiplicar, 0,16 já é a resposta da questão letra A. Carro, tá eletrizante. Outra questão maravilhosa. Tô gostando desse assunto, viu, Carlos? Eu não gostava, não. Eu achava que era complicado, mas eu tô achando muito legal. Sétima, Santa Catarina. O valor da intensidade da corrente em ampere no circuito é... Ei, galera, já tem coisa em paralelo, não pode não, viu? Tem que fazer o equivalente desses dois aqui, porque só posso usar a lei de Pauli quando está tudo em série. É mesmo, né, gente? Ele quer só a corrente aí no circuito. Então, bora. Primeira coisa, eu fiz o paralelo aqui dos dois, né? 6 e 6 em paralelo. Deixa eu ver se eu fiz em algum lugar aqui. Fiz não, mas não precisa não, né, gente? 6 e 6 em paralelo, tu já sabe. Pega o valor dele e divide por 2. Então, botei 3 aqui, né? Então, o circuito é esse aqui. Aí você procura qual dos dois é o maior. 18 ou 12? 18. Entra pelo negativo do maior. Nunca esqueça, entra pelo negativo do maior. Então, entrou pelo 18 volts o negativo. Aí, o outro, quando a corrente entra pelo negativo do maior, ela pega o positivo do 12. Então, o 18 vai ser um gerador e o 12 vai ser um receptor. Esses dois aqui são resistores, né? Usando lei de Pauli, né? Quem é o E do gerador? 18. Quem é o E do receptor? 12. Some todas as resistências, porque está tudo em série. As duas resistências externas, 14 mais 3, e as duas internas, 2 mais 1. Então, ficou 18 menos 12, 6, e aqui embaixo, 20. A corrente 0,3 ampere já é a resposta da questão, Carlão. Letra E. Questão número 8. Brilhante. Gente, vou mais devagar porque essa questão eu achei muito massa lá de Santa Catarina, viu? Questão número 8, bem do dia a dia, bem devagarinho. Bárbara recebeu a seguinte tarefa de seu professor de física: procurar em casa algum equipamento que pudesse representar um circuito gerador, resistor, receptor. Após observar o seu celular carregando, conectado ao computador por um cabo USB, tentou representar o circuito de maneira esquemática conforme a figura a seguir. Está aqui a bateria, que junto com a resistência externa é o celular, e o computador está aqui, né, com a sua entrada USB. Aqui foi dado alguns valores. Considerando que a tensão de saída na porta USB desse computador é 5 volts, podemos afirmar que a corrente elétrica que percorre a bateria do celular quando a chave 1 está fechada e o valor da resistência R valem respectivamente. Calma, vamos redesenhar o circuito. Ó, gente, vou redesenhar isso aqui em cima, bem devagarinho aqui embaixo. Isso aqui é a resistência do computador, 1 ohm que ele deu aqui. A força contra a eletromotriz do computador, 5,5 volts que ele deu aqui. A resistência que você não sabe quanto é. E aqui é a bateria. A força eletromotriz da bateria é 4,6 volts e sua resistência da bateria é 1 ohm. Aí eu pergunto a você, o gerador é quem? Quem tem a maior força eletromotriz, que é 5,5. A bateria do celular está sendo um receptor, ela está sendo carregada pelo computador. Preste atenção, o computador está dando energia para carregar a bateria. Então a bateria é um receptor, junto com o seu resistor. Bom, foi dito claramente na questão que a tensão nos terminais do computador é 5 volts. Essa tensão nos terminais do computador 5 volts é a tensão que o resistor está aplicado e o celular, a bateria, está recebendo.
A tensão entregue pelo gerador está sendo recebida pelo resistor e pela bateria do celular que funciona como receptor. Então agora vamos lá. Vamos calcular a corrente fornecida pelo computador. Caro, como é que você vai fazer isso? Galera, eu já sei a tensão nos terminais do gerador é 5. A força eletromotriz dele é 5,5. A resistência interna do computador é 1. Já achei a corrente. Ó. 5 é igual a 5,5 menos 1 vezes I. Então, passando 1 vezes I para cá, fica I. 5,5 menos 5, 0,5. Então, 0,5 é a corrente elétrica que está sendo entregue pelo computador aos dois que estão em paralelo. Muito bem, cara. Então agora eu vou calcular a corrente que passa pelo receptor, que é a bateria do celular. Qual é a tensão nos seus terminais? É 5 volts que o computador entregou. Já tem sua resistência interna e sua força contra a eletromotriz. É um receptor, cuidado, hein? U é igual à força eletromotriz da bateria, que na realidade é uma força contra a eletromotriz, mais a resistência interna vezes a corrente 2, que eu não sei quanto é. Então 5 é igual então, 5 é igual a 4,6, que é a força contra a eletromotriz, mais 1 vezes I2. Então, lá vou eu, passando 4,6 para o outro lado. A corrente que está percorrendo a bateria, 5 menos 4,6, 0,4 ampere. Aí, preste atenção. 0,5 é o que o computador entregou. A bateria recebe 0,4. Adivinha quanto vai vir por resistor? Parabéns. Conservação da carga elétrica. A corrente total I é a soma de I1 mais I2. Então, se I é 0,5, I1 é o que eu quero no resistor, mais I2 é 0,4. Calculando I1, 0,5 menos 0,4 dá 0,1 ampere. Mas com essa corrente que você acabou de encontrar, você consegue calcular agora a resistência. Sim, porque você não tem a tensão, que é 5, e a corrente, que é 0,1. Então, U é igual a R vezes I1. 5 é igual a R vezes 0,1. Passando 0,1 dividindo, 5 por 0,1 dá 50 ohms. Que questão maravilhosa! Parabéns à Universidade Federal de Santa Catarina, viu? A corrente que passa no celular é 0,4 e a resistência desconhecida 50 ohms. Belíssima questão. Gente, nessa parte 2 eu vou fazer uma breve introdução às leis de Kirchhoff, que vai entrar na próxima aula. Só que eu não vou citar ainda as leis de Kirchhoff, mas eu vou preparar você para esse assunto, que é a base da eletricidade. Então, bora comigo. Vamos resgatar aqueles exemplos iniciais que eu disse que o gerador dá é igual ao que o receptor e o resistor recebem. Vamos sistematizar isso agora. Como sabemos, o gerador eleva a tensão elétrica entre dois pontos. Por quê? Porque a corrente entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Então, no gerador, há um aumento da tensão. E tanto no receptor como no resistor, há uma queda de tensão. Por quê? Porque a corrente entra pelo positivo e sai pelo negativo. O resistor vai seguir a mesma ideia. Apesar de não ter polaridade, a gente vai pensar que o resistor funciona igual ao receptor, né? Do ponto de vista de receber a energia e diminuir o potencial. Beleza? Então, para entender, quando é gerador, a corrente entra pelo negativo e sai pelo positivo, e quando é receptor ou resistor, eu vou entrar pelo positivo e sair pelo negativo. Ok? E um detalhe, o sentido de percurso, não necessariamente da corrente, segue a DDP pedida. Por exemplo, se ele pedir qual a tensão entre A e B, você faz VA menos VB. Deve de A para B. Então, quando ele pede qual a tensão de A para B, VA menos VB. Se ele pedisse de B para A, VB menos VA. Vamos entender isso através desse procedimento que eu vou fazer. Eu vou repetir, na realidade, o exemplo 3 que vimos agora há pouco, logo no início da aula, na parte 1. Tá? Então, eu quero determinar a diferença de potencial entre B e A. Estou pegando esse exemplo aqui que a gente viu, esse mesmo exemplo, e agora eu vou pegar só o trecho que vai de B para A. Então, eu escolhi esse caminho aqui. Ó. Eu escolhi um caminho que vai de B para A por aqui. Lógico, né, cara, que você poderia vir daqui para cá de B para A, mas eu escolhi de B para A por aqui. Então, olha o que é que vai acontecer. Olha só. Primeiro modo, escolhendo o sentido de B para A, passando por C e D. Aí eu vou sempre lembrar o seguinte, quando é resistor, é mais.
e receptor também. E quando é gerador é menos, tá bom? Então eu escolhi o sentido de percurso daqui para cá e sempre vou atribuir, ó, de acordo com o sentido de percurso de B para A, e eu vou lembrar. Olha a corrente. A corrente, se for um resistor, entra pelo mais. Resistor entra pelo mais e entra pelo mais. Então você só vai colocar os sinais do resistor, porque você já tem no gerador e no receptor as polaridades. Então você olha para a corrente. Para onde a corrente entrar no resistor é mais, na entrada. Então, bora lá comigo. Então vamos lá. Se eu quero a tensão de B para A, eu vou fazer o quê? VB menos VA. Então bora começar. Tensão de B para A, VB menos VA. Aí lá vou eu, de acordo com o sentido do percurso agora. Vem comigo, ó. O sentido do percurso. Para onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. Olha o sentido do percurso, olha o sentido do percurso saindo de B. Olha para minha mão, saindo de B. Bora. Eu entrei pelo mais. Então é resistor, 4 vezes I. Bora. Entrou pelo mais do receptor, mais 12. Não multiplica por I, porque isso aqui já é tensão. Quando é resistor, você multiplica resistência por corrente, viu? E agora, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Entrou pelo mais de novo. Mais 1 vezes I, que é a corrente. Seguindo de novo, entrou pelo mais aqui, ó. Mais 2 vezes I, resistência vezes corrente. E agora, cuidado, tá entrando pelo menos. Menos 6. Ah, cara, então ficou 4i mais 12, mais 1i, mais 2i, menos 6. I é 0,3, lembra? Ah, então é 4 vezes 0,3, mais 12, mais 1 vezes 0,3, mais 2 vezes 0,3, menos 6. Então, o BA vai ser 4 vezes 0,3 é 1,2. 1 vezes 0,3 é 0,3. 2 vezes 0,3 é 0,6. Então, ajeitando aí, fica 14,1. Peguei os positivos todos, menos 6. Então, a diferença de potencial de B para A, o BA, vale mais 8,1 volts. Carlos, quer dizer que quando ele pede a diferença de potencial no circuito, é só você observar, você escolhe um sentido de percurso, se entrar pelo mais, você bota mais, sendo o resistor é R vezes I, tá certo? Entendi, cara. Muito legal. Eu vou fazer a mesma coisa agora vindo de B para A. Ó, só lembrando que a corrente entrou pelo mais aqui, quando eu vou de B para A, bora, de B para A, tem que dar o mesmo resultado. UBA, VB menos VA. Então encontrou mais 9, entrou pelo mais, e cuidado agora, viu? Eu tô ouvindo o sentido de percurso está entrando pelo menos. Ah, cara, entendi. É o sentido de percurso que importa no sinal, né? Pois é, então ficou mais 9. Aí, ó, o sentido de percurso entrou pelo menos no resistor. Menos 3 vezes I. Aí I é quanto? 0,3. Então, mais 9 menos 3 vezes 0,3. Deu mais 9 menos 0,9, deu 8,1. O mesmo resultado. Percebeu? Não importa o caminho que você vá. O que importa é que quando ele pede de B para A, você faz VB menos VA. Se pedisse de A para B, VA menos VB. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. É, muito bem. Note que por ter um gerador entre A e B, o potencial de saída B é maior que o de entrada. De fato, o potencial de saída B acaba sendo maior que A, porque tem um gerador que aumentou aqui o sentido, aumentou o nível de energia, tá bom? Muito bem, Carlos. Agora, se ele tivesse pedido o contrário, se ele tivesse pedido de A para B, aí daria o sinal contrário. Vamos fazer de A para B agora? Bora? De A para B, entra pelo mais. Então seria VA menos VB seria mais 3 vezes I menos 9. Então seria 3 vezes I menos 9, o I é 0,3. 3 vezes 0,3 menos 9. 0,9 menos 0,9 daria... Então 0,9 menos 9 daria menos 8,1. O resultado com sinal contrário ao anterior. Gostei, Carlos, achei interessante. Então, voltando ao exemplo 3. O circuito elétrico fechado mostrado ao lado, a BCDA é chamado de malha. Então, gente, preste atenção. Todo que tiver um circuito fechado, saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto, a partir de agora, que será muito discutido na nossa próxima aula, nós vamos chamar isso de malha. Então, eu posso dizer que eu tenho uma malha aqui, ó. Se eu sair de A, B, C,
dA. Isso é chamado de malha. A gente já sabe que nos geradores a tensão entre A e B foi menos 8,1 e a tensão entre D e A foi menos 5,4. Mas por que, Carlos, isso? Gente, olha para mim. Se você fizer esses cálculos aí, dá isso. Tá certo? A tensão entre A e B vai dar menos 8,1. Entre D e A vai dar menos 5,4. Lá no receptor entre C e D vai dar mais 12,3. E no resistor entre B e C vai dar mais 1,2. Eu vou pedir para você refazer do jeito que eu fiz agora há pouco e você vai ver que de A para B, na realidade eu fiz, né? Agora há pouco, ó, não foi? Eu cheguei a fazer, de A para B deu menos 8,1. Então você vai completar os outros, tá bom? De A para B é menos 8,1, de D para A menos 5,4. No receptor foi mais 12,3 e no resistor mais 1,2. Se você somar todos esses valores, dá zero. Eita danado. Então posso dizer que somando todas as tensões ao longo de um circuito fechado, dá zero. É uma outra maneira de pensar assim: o que se dá é igual ao que se recebe. Então, a partir de agora, o que se dá vai ser menos, o que se recebe é mais. Então, como o que se dá é igual ao que se recebe, sempre vai dar zero quando você percorre uma malha no seu sentido. Vamos fazer um exercício? Exercício da EFON. O circuito mostrado se constitui em um gerador fotovoltaico alimentando um circuito elétrico com 18 volts. Cuidado já com esse início aí, ó. O sistema mostrado se constitui em um gerador fotovoltaico alimentando um circuito elétrico com 18 volts. Muito bem, cara. Determina o rendimento do gerador na situação em que a razão dos valores numéricos da tensão e da corrente medidos respectivamente pelo voltímetro V, que é esse aqui que está em paralelo, e pelo amperímetro A em ampere, seja igual a 2. Sabe-se que a potência luminosa solicitada na entrada do gerador é 80 watts. Tá aí as alternativas, vamos com muita calma. Gente, essa potência solicitada na entrada do gerador, como ele é um gerador fotovoltaico, ele está gerando fotovoltaico, ele está gerando E vezes I. Então, E vezes I é 80. Guarde isso. Qual foi a coisa que eu pedi para você prestar atenção? Gente, essa parte aqui, tá? Eu acho que o EFON poderia ter feito esse desenho. Então, o EFON está mostrando o gerador fotovoltaico aqui, ó. Tá vendo esse gerador fotovoltaico aqui, gente? Ele está aqui, ó. A corrente que está sendo fornecida, ó, tem a resistência interna do gerador e aqui está o gerador. O seu menos e o mais quer dizer que a corrente está entrando pelo menos e o mais. Eu nem tenho a resistência interna desse gerador, que ele está aqui nesse quadrado azul, e nem tenho sua força eletromotriz. Mas a corrente elétrica está passando e pegando um receptor aqui, 10 volts. Aí quando chega aqui, gente, ela se divide. Parte dela sobe por aqui, onde tem uma resistência de 12 ohms, e a outra parte vai vir por esse aqui, onde vai ter uma resistência R e um resistor de 2 ohms. Então, voltando, esse início. Gerador fotovoltaico tem a resistência interna e tem a força eletromotriz que eu não conheço. Tem uma corrente elétrica descendo aqui, né? E ela vai percorrer o circuito. Beleza. Vamos deixar essa potência gerada para daqui a pouco. Carlos, vamos calcular primeiramente a tensão entre A e B. Gente, o gerador está entregando 18 volts. Quando se entrega é o que, gente? Menos 18. Cuidado. A tensão que o gerador está entregando é menos 18. Então, a tensão entre A de amor e B de bola, que é VA menos VB, vai ser menos 18 mais 10. Porque, veja, de A para B, eu tenho o gerador que está entregando 18, menos 18, e tem um receptor que está recebendo 10, mais 10. Então, aqui é menos 18 mais 10. Então, a tensão entre A e B vai ser gerador entregando menos 8 volts. Se a tensão entre A e B é de menos 18 e o receptor recebeu mais 10, a tensão total deu menos 8 volts. Aí olha o detalhe que eu acho que é muito interessante agora. De A para B deu menos 8.
E se eu for de B para A, mais 8. É só inverter. E por que eu vou fazer isso? Porque quando você vai para esse trecho das resistências, você agora vai de B para A. Então, de A para B, deu menos 8. E de B para A vai dar 8. Beleza, Carlos. Então, vamos calcular agora I1. Como? Tensão de B para A vai ser mais 12 1, porque a única coisa que existe de B para A aqui é um resistor de 12. Então, se eu escolher o sentido de percurso de B para A, eu tenho mais 12 1, que é igual à tensão de B para A, que é quanto, cara? 8. Ah, então você inverteu porque você fez de A para B aqui e agora você está indo de B para A. Então, de B para A, 8 é igual a 12 vezes 1. Com isso, eu já acho a corrente 1, 8 sobre 12, a corrente vai dar 2 terços quando eu simplificar. Achei 1, 2 terços ampere. Beleza, vamos agora achar a tensão de B de bola para C de casa. Segundo o enunciado, foi dito que a razão entre a leitura do voltímetro e do amperímetro vale 2. Então, gente, a leitura do voltímetro é a tensão de B para C, né? Dividido pela leitura do amperímetro, 2 terços, eu já calculei. Tem que ser 2. Então, a tensão de B para C vai ser 2 terços vezes 2, 4 terços de volt. E agora preste atenção. Vou calcular a tensão de A para C. Aí o que é que eu vou fazer, Carlos? Espera aí. Não, Carlos, é de C para A. É verdade, gente. Então, a tensão de B até A é a soma da tensão de B até C mais a tensão de C até A. Então, bora. Tensão de B até A eu já sei que é 8. A de B para C eu acabei de encontrar que é 4 terços. Mais a tensão de C para A. Então, agora lá vou eu. 8 menos 4 terços é a tensão de C para A. Então, tirando o mínimo aqui, 3. 3 por 1 é 3 vezes 8, 24. 3 por 3 é 1 vezes 4 dá 4. Então, a tensão de C para A é 20 sobre T3 volts. Guarde isso aí. Vamos agora calcular I2. Por quê? Se você sabe a tensão de C para A e tem a resistência que é 2, você consegue achar I2. Então, vamos achar I2. Tensão de C para A foi 20 sobre 3, é igual a resistência que é 2 vezes I2. Então, lá vou eu. 3 passa multiplicando 2, 20 é igual a 6 e 2. Isolo o I2. Isolando o I2, fica 20 sobre 6 ampere. Não, calma. É isso mesmo, gente. I2, 20 sobre 6 ampere, porque eu repeti aqui. Achei I2, Carlos. Beleza. Com o valor de I2, que eu posso até simplificar por 2, fica 10 sobre 3 ampere. Então, resumindo o que está acontecendo. A corrente 1 vale 2 terços de ampere. Achei a corrente 2, 10 terços de ampere. E o que é que eu vou fazer agora? Achar a corrente I para finalizar a questão. A corrente I, gente, é a conservação da carga elétrica. Ela é a soma de I1 mais I2. Então, vamos calcular I. 2 terços mais 10 terços. Quando eu somo, o mínimo é 3 aqui, né? 2 mais 10 é 12. A corrente I é 4 amperes. Essa corrente que está sendo fornecida aqui pelo gerador é 4 amperes. Muito bem, Carlos. E agora temos a força eletromotriz do gerador. Porque a potência gerada por ele não é E vezes I, e E vezes I não é 80 watts. Acabei de achar I, gente, que é 4. Então, E vezes 4 é 80, força eletromotriz 20 volts. Então, muito cuidado. O que é que 20 volts, né? Ah, ele pediu ainda o rendimento. Então vamos calcular o rendimento, a gente faz os comentários. O rendimento é U sobre E. Quem é o U que o gerador entregou? 18, lembra? E quem é a força eletromotriz? 20. Então o rendimento é 0,9 em porcentagem 90%. Que aí seria a letra D. Então vamos comentar ligeiramente qual foi a grande dificuldade dessa questão. A grande dificuldade é quando ele disse que o gerador entregou 18 aqui. Quando o gerador entregou 18 é menos 18. Eu fiz menos 18 mais 10 menos 8, de A para B. Esse menos 8 de A para B, quando eu vou de B para A, é mais 8. Aí eu fui seguindo a questão, achei I, e com I e a potência luminosa, que é E vezes I, eu achei a força eletromotriz, que é 20 volts. E, finalmente, o rendimento, 90%, questão de nível elevado, letra D. Essa daí, né, boy? É para explodir a cabeça. Mas nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Voltamos com a nossa última aula de circuitos elétricos. Grande abraço.